Marco Aurélio Carvalho, aí, que Carla? máquina que tá esse Vasco da Gama, hein? Boa tarde, Marco É Aurélio. verdade, Carla. E o primeiro gol, vocês viram aí, o primeiro gol é a expressão do que o time do Vasco é capaz de fazer hoje. Uma jogada muito bem trabalhada pelo lado direito, o toque de bola até achar o momento certo de cruzar. Leandrão entra no lugar do Tales e cumpre com seu objetivo, com sua meta. Esse é um outro bom sinal. Você sabe que nem no time campeão de 1997, campeão brasileiro, aquele que tinha o Edmundo e tal, tem uma característica que nem nesse time existia e no atual existe. Eu só vi coisa parecida em 77, naquele time do meio-campo, Zé Mário, Zanato e Dirceu. Sabe o que é? Entra um reserva e o padrão de jogo não é perdido. Quer dizer, a característica é mantida. E o Joinville ontem agravou a crise, né? Já não vem bem e a coisa só piora no time catarinense. Só começou a ganhar as divididas do meio de campo, Carla, quando o jogo já estava no final. Na maior parte do tempo, o Vasco ganhava os rebotes, tinha recomposição defensiva, dominou completamente o jogo. Parecia que quem jogava em casa era o Vasco, não o Joinville. O Vasco está realmente... Agora, o Marco Aurélio seria a segunda maior sequência de vitórias do Vasco, né? Sim, no próximo fim de semana pode se igualar a outra sequência da metade do século XX. Então o Vasco da Gama faz uma campanha excepcional. Ah, mas os adversários não são do mesmo peso de que, por exemplo, o Vasco teria caso estivesse na Série A. Mas aí é o famoso se. E o se não entra em campo. Podia o que também entra em estar campo é o mal Vasco. na Série B. É. Podia estar mal na Série B, Pois também é. não está. Tá bem, então tá... quem entra em campo é o Vasco e bem, e não o si. O si não entra em campo. Mas quer dizer que sábado que vem pode entrar, é um dia que pode entrar para a história aí, né? Para a história do Vasco da Gama, e está de parabéns aí o clube, sua comissão técnica, seus jogadores, por essa campanha indiscutível até o momento. E a torcida felicíssima, né? Carla, já estão até brincando que perdeu a graça. Já nem o torcedor do Vasco importa. está em estado de graça. Quem diria, né? Aquele mesmo torcedor que estava vivendo um problema sério de autoestima no ano passado, que começou a ganhar esperança com a chegada do Jorginho, e não é para menos. Valeu a pena. Agora, ainda precisa contratar 1 ou 2 reservas para manter esse padrão. E aí melhora ainda mais. Marco Aurélio, falando aí em contratar, né? O Rafael Vaz, que é ex do Vasco, está chegando para titular do Flamengo, né? Um jogador, não sei se você, telespectador, se lembra, ele chegou no Vasco da Gama em 2013 para substituir o Dedé. O Dedé estava em altíssimo nível, grande forma, foi jogar no Cruzeiro e o Rafael Vaz chegou. Chegou e na estreia fez bonito. Teve 2 ou 3 excelentes atuações, depois caiu um pouquinho de produção. Vamos ver se o Rafael Vaz do Flamengo é o Rafael Vaz de 2013 para 2014 e agora do final, quando ele fez gols decisivos, ou é o Rafael Vaz de 2015, que era mais ou menos, ora bem, ora mal. Agora, além dele, mais novidade aí no Flamengo? Sim, o Flamengo está trazendo Hever. Essa é a novidade de agora. Por empréstimo, zagueiro do Internacional de Porto Alegre, que não era aproveitado pelo Argel Fux, o técnico do Inter. Então, Hever chega e é outro que tem altos e baixos, tá? Não esperem do Hever a solução de todos os problemas do Flamengo. Esperem do Hever um jogo bom, outro mais ou menos. Marco Aurélio, agora vamos falar do Fluminense, que tem 2 jogos aí difíceis pela frente, né? Mas agora pelo menos joga em casa. Eu acredito que o Fluminense não vai fazer um futebol, não vai praticar um futebol de tão mediana qualidade como aquele do jogo com a Chapecoense. O Fluminense tem time para muito mais do que isso. Enquanto o Gustavo Scarpa estiver no elenco, já disse isso aqui em outras oportunidades, esse time que pode fazer muito mais que isso, em casa fará. Marco Aurélio, a gente já continuou conversando? Ok. Agora quero falar sobre o Flamengo, né? Que o Flamengo e o Palmeiras podem perder até 10 mandos de campo por conta da briga entre torcedores no estádio Mané Garrincha no último domingo. Na denúncia da Procuradoria do STJD, estão previstas ainda multas de até R$100 mil. A confusão atrasou o segundo tempo do jogo em 15 minutos e deixou policiais e torcedores feridos, incluindo um torcedor rubro-negro em estado grave. A Procuradoria solicitou também a interdição imediata do estádio Mané Garrincha. Que feia. Mas agora, as decisões são essas mesmo, tem que ser por aí mesmo, né, Marco Aurélio? O torcedor do Flamengo, quando assiste essas cenas e ouve esse noticiário, pensa, que injustiça, porque quem provocou o problema todo foi a torcida mancha verde do Palmeiras e não a do Flamengo. Sim, mas o mando de campo era do Flamengo. Agora, a ironia da vez, sabe qual é, Carla?
Flamengo perder 10 mandos de campo. Acredito até que isso não vai acontecer no tribunal, no STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é a última instância da justiça no esporte. É como se fosse o STF, só que no esporte. E acredito que não vai acontecer, sabe por quê? Primeiro porque será provado que a torcida do Palmeiras é que provocou. E depois, o que significa Flamengo perder 10 mandos de campo? Já não tem campo para mandar jogos locais mesmo. Quer dizer, vai perder mando de campo para jogar aonde? Em Juiz de Fora? Ou em Brasília de novo? Ou em Belo Horizonte? Bom, esse já é o cenário do Flamengo. Perder mandos de campo, o Flamengo já perdeu há muito tempo, desde o momento que deixou de ter o Maracanã. Marco Aurélio, agora uma outra questão relacionada à torcida organizada, né? Que o presidente do Botafogo chamou de absolutamente inaceitável a invasão no treino de ontem, né? É inaceitável, mas espera aí um instantinho só. É inaceitável o que você está acompanhando agora, esse tipo de abordagem, porque é o local de trabalho dos jogadores. Então ali é para jogador, treinador, comissão técnica. O torcedor pode pressionar da arquibancada quando permitida a entrada, mas não nesse tipo de situação. Ok, tudo certo. E quem sou eu para afirmar, sem apurar antes, que a diretoria do Botafogo permitiu ou não a entrada dos torcedores? Porém, se permitiu, não será uma novidade, Carla. Não é de hoje que dirigentes autorizam sem dizer que autorizam. Sabe, Carla? Não, ó, passa aí e tal. Vai lá, bota uma pressão na meninada que eles estão precisando. Autorizam para depois dizer... Mas não assume, né, depois dizer, não falei isso, não disse, não... Bom, então assim, não estou afirmando que isso aconteceu com a diretoria do Botafogo, mas é sempre bom lembrar. O mesmo dirigente, em muitas das vezes no futebol em que isso aconteceu, o mesmo dirigente que condena é aquele que cochicha com o torcedor e diz: vai lá botar uma pressãozinha que os meninos estão precisando de pressão. E que futuro você vê aí para o Botafogo depois dessa pressão aí, Marco Aurélio? Não é a pressão. O torcedor até tem o direito dele de protestar desde que não seja desse jeito, né? Tem o direito de protestar desde que não seja atrapalhando a área de trabalho. Mas não é pressão que vai resolver. O que vai resolver é contratação. Vou insistir no que disse aqui na semana passada. Um elemento de ligação entre o meio-campo e o ataque. Enquanto não tiver, no mínimo, esse reforço, pelo menos esse reforço, o torcedor ainda vai ter muitos motivos para querer pressionar. Marco Aurélio Carvalho, muitíssimo obrigada mais uma vez aqui por seus comentários. Um abraço. Obrigada.